A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta com imagens ao vivo do satélite. Ao gemidão. É louco, é no volume. É o volume, baixar, né? Vai disparar o gemidão. Se vai, pessoal. Não tem o gemidão? Não tem. Vai falar perto do microfone. Não tem o gemidão. Não tem o gemidão? É sem o gemidão? É só o volume. Então, opa, é isso aí, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Que bonita essa câmera nova aqui, hein? Olha que qualidade, hein? Agora a gente tem que fazer a barba todo dia. E você vê a qualidade porque você vê que os carros estão passando com o vidro embaçado lá e a gente aqui tá com uma maravilha, hein? Olha lá. Pessoal apressadinho na praça e tal. Bom, vamos falar de eleições, vamos falar de política. Tem muitos assuntos acontecendo aqui na nossa cidade. Deixa eu pegar o boa tarde de José Carlos Boloni Garcia, que está com várias anotações. É o nosso analista político, passou observando tudo. Boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde a todos os que nos acompanham aí diariamente nesse programa que já está batendo recordes aí, né? Opa. Ontem, por exemplo, foi um número muito bom de seguidores e tal. Então, vamos. Tem alguns dados aqui que a gente anotou relativo a São Roque e seus políticos surpresas locais, com seus deputados, como foi os resultados aí que eu consegui localizar. Considera surpreendentes? De uma certa forma, sim. Vamos a eles daqui a pouco. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a opinião. Boa tarde, José Fernando Rabequini, também nosso analista político, analista esportivo, acompanha todos os detalhes. Como falaram outro dia, a gente comenta tudo. Troféu Google. O Caparelli que falou isso daí. Pô, vocês falam de tudo, meu Deus. Fala de todos os assuntos. Todos os assuntos. É isso aí. E com propriedade. Exatamente. Nada é chute. Nada é chute, mesmo porque nós temos uma escola de goleiros. Exatamente. Então vamos começar. Zé, os candidatos da região, que a gente está ouvindo muito, João Caramês não foi reeleito, Márcio Camargo não foi reeleito. Essas são as surpresas. Eu faço antes uma introduçãozinha para falar do efeito Bolsonaro sobre as eleições proporcionais. Os candidatos que ele apoiou, sobretudo aqueles 4, né, 2 estaduais, 2 federais, praticamente eles foram entrando nas cidades, como todo o estado de São Paulo, né, com votações expressivas. Aqui em São Roque, por exemplo, a Janaína Pascoal, o filho dele, aquela outra da Jovem Pan que você falou, a Joyce. Então tiveram votações expressivas. Isso fez com que aqueles candidatos que vinham a São Roque com as parcerias junto a vereadores tivessem sua votação reduzida e ficaram muito aquém da votação que eles obtiveram aqui em São Roque. Então, por exemplo, eu fiz algumas anotações. O Márcio Camargo, por exemplo, ele teve um apoio expressivo de vereadores, né? Ele teve 1, 2, 3, 4, 5... Cita os nomes. Ele teve o apoio explícito porque saiu em propaganda, né? Isso em propaganda com a fotografia de todos os apoiadores. Por exemplo, João Paulo de Oliveira foi vereador e vice-prefeito. Eteovino Nogueira, Alfredo Estrada, Piniquinho, Rafael Tanzi, o Flávio Brito, ex-vereadores, o Zé Dentista, o Zé Camargo, o Calunga, o Wellington Ceará. Já foi, teve um mandato cassado. E depois tem lideranças, por exemplo, em São João Novo, que é o Tiago Nunes, filho do Lilo. Tiago Nunes, filho do Lilo. Tem também o Mota Gás, que é suplente de vereador. Não confundir que São Roque é Mota Gás e Imairim, que tem um vereador, Rodrigás. Tem isso, é o pessoal do gás. O gás, a turma tem gás. O Rodrigás estava apoiando. Esse apoio expressivo gerou... E eu sou o Ivan Gás, em casa só Ivan Gás. Nós estivemos juntos lá, né? Só Ivan Gás. Esse apoio expressivo de lideranças políticas locais... E tem mais é o filho do Paulinho Macaia, o outro aí? Eu não conheço, eu coloquei como liderança popular. Isso, Eloy, alguma coisa assim, Então o nome não está muito bem claro aí, porque... Esse Eloy aqui não é o auxiliar que está sempre com o Paulinho Marrom?
E sem contar o Paulinho Marrom também, que Não, tá mas sempre isso, com o Márcio isso em Camargo. São Roque, isso em São Roque. É porque Paulinho o Eloy Marrom não é São Roque. é Mairinque. Mairinque, É que o Paulinho Marrom, veja aqui, o Jair vai reconhecer aqui. É? O rapaz que... Esse Eloy é guarda... Este acho que guarda penúltimo, municipal, penúltimo. foi até candidato a vereador em São Roque. Não conhece. É o Eloy. É o Eloy, mas Não, é então, o Eloy. É o Eloy. Essa Com apoio, você vê, na região de São Roque. esse daí é um apoio expressivo. Ele teve gerou 2.112 votos, né? Você vê que e depois você tem por outro lado e que não se elegeu. Márcio Camargo teve também uma votação aquém do esperado em outras localidades, sobretudo onde ele tem base que é Cotia, né? Cotia, Vargem Grande. Mas ele é de lá, de Cotia e tal. Então tem também depois o Niltinho Bastos, o Toco, Dito Canela e o próprio Carlos Aimar declararam voto para o João Caramês, que teve 2.118 votos. Então os dois praticamente tiveram a mesma votação, 2.112 Márcio Camargo, 2.118 João Caramês. Ambos perderam a eleição também em seus redutos. Isso eu classifico como uma avalanche de votos para aqueles candidatos que eu citei no começo ligados ao Bolsonaro, que entraram nessas cidades aqui onde esses políticos além de ter o Tiririca, de novo. Também tirou voto, aquele também do Takagiri também lá, que tirou voto aqui em São Roque também. Enfim, aí você tem eleitos, poucos foram eleitos, né? Estadual, eleito mesmo, que tem uma ligação com São Roque, foi a Maria Lúcia Amari. E o Leite, eu não sei qual deles, os dois Leites entraram. O Alexandre Leite é federal e o Milton Leite Filho estadual. Os dois entraram, tanto para federal quanto se reelegeram, né? Se reelegeram. Então eles têm muito em São Roque eles tiveram 1.078 estadual e 1.174 federal. Candidatos apoiados pelo Daniel. Pelo ex-prefeito Daniel. Pelo ex-prefeito um grupo Daniel. Político dele. Um grupo político inclusive, dele, com Lenice, com fotos, inclusive, dos dois. Circulou papel com a foto dela pedindo voto explicitamente, como esses daqui fizeram também, né? Uhum. Então tem também a questão do que eu falei, Niltinho, Toco, Dito, apoiaram também o Mussi para federal, que se elegeu. Esse se elegeu federal. O Mussi também teve 1.087 votos aqui em São Roque. Em São Roque. E também aqui em Mairinque, né? Foi bem votado também. Quem mais? Vamos lá. Então, depois, eu não fiz as ligações, embora tenha... A gente saiba, né? Eu não tinha propaganda explícita de alguns deles. O Carlos Aratini teve vamos pegar aqui o de São Roque, aqui, por exemplo. Aqui são vamos pegar os federais. Então, Vitor Lippe foi o mais votado. Então, Vitor Lippe circulou sozinho, teve 3.665 votos. Reeleito. Então, ele não teve um apoio explícito de político, assim, que Não, mas o Donizete Carteiro. Não, então, mas eu não vi propaganda, assim, explícita se circulou pela cidade? Não, e uma coisa que ele fez... Talvez tenha distribuído o papel. E várias vezes, quando eu ia abrir o YouTube... Você abre o YouTube e tem uma publicidade direcionadas para a região. E várias vezes eu abri o YouTube para ver qualquer informação e aparecia uma propaganda dele falando: olha, São Roque é uma cidade linda. Não, ele fez propaganda na Brasital, entendeu? A gente... a primeira-dama, Mazé, fez um vídeo onde ela pede voto para 4 candidatos. Para 4? 3 estaduais, o federal. O federal foi o Lippe, ela falou do Márcio Camargo, falou da Maria Lúcia Amari. A que eu adoro, ela só perdeu pro Zé Fernando, que prometeu o voto para 20. Não, sem sacanagem. E eu elegi os 20. Tem mais essa ainda. Todos os meus 20 candidatos. O italiano perdeu. Não, mas ele eu não elegi, eu votei em outro. Bom, tá certo. O Manuel Davi também não. Mas eu também não votei nele. Os 20 que eu votei, eu ganhei. O Zé Augusto, que veio aqui também, que se... Isso faz com que a gente reflita o seguinte. Então vamos lá, quer dizer, Joyce Halseman, ela foi eleita, Celso Russomano. Esse sem apoio explícito de nenhum político de São Roque. Agora, o Alexandre Leite, que aparece aqui, com 1.174, Daniel. O Tiririca, então, esses... 1.114. Aí depois você vai pedir recurso para o município, para o Tiririca, ele fala, eu não precisei ir lá, né? Então não tem... Guilherme Mussi, que tem ligação. O Kim Kataguiri. Kim Kataguiri, esse aí teve... esse voto 809 e pegou muito um público mais jovem também. O Guilherme Mussi, o Peixinho trabalhou para ele?
Peixinho trabalhou para ele. Vinícius Carvalho, sinceramente, reeleito, eu não conheço. Não, então, são votos que vêm assim... Sâmia Bonfim, a policial Kátia Sastre. Né? Você não percebeu nada Por de exemplo, propaganda ligado a alguém... O Herculano, que o Herculano ganhou a eleição, federal. Reeleito. Ele teve apoio do Efanel. O Efanel apoiou também o Zé Aníbal. O Zé Aníbal. Que não se elegeu. Não se elegeu. Uma semana uma semana outra. Ou ganha com um, ou ganha com os dois, ou perde com os dois. Mas ele ganhou com, digamos, né? É outro perguntar quantos títulos também, né? Exatamente. O Herculano ganhou a eleição, já o Capitão Augusto, 355. O Zé Aníbal perdeu. Eu não sei se o Capitão Augusto, mas o Jean... O Cabo Jean, ele conseguiu emendas, o Capitão Augusto conseguiu apoiou uma emenda o Camilo, ele teve com o Camilo aqui? Não? Com a PAI, com a PAI, e depois o Capitão Augusto veio um dia aqui na PAI e falou, nossa, fiquei tão contente com o trabalho da PAI aqui de São Roque que conseguiu mais uma emenda. Você vê, o padre Silvio Andrei, 328, não teve um apoio direto aqui, mas por ser padre ali de Pirapora. O Izar teve 205 votos aqui em São Roque e se elegeu. Eu creio que o Piniquinho estava pedindo voto para ele, não sei. Pro Isaac? Izar. Ricardo Izar. Ricardo Izar. Teve 205 votos aqui em São Roque. Uhum. A Luiz Erundina, que também fez visita aqui no Instituto Federal. Olha aí, teve 234 votos. O Alexandre Frota, 228, eu não vi ninguém fazendo. Se citaram o Sâmia Bonfim. Fecharam as zonas aqui em São Roque, não dá para saber onde ele teve voto. O Felipe está corrigindo aqui, dizendo que ela tem proximidade com o São Roque. Quem? Felipe Angelucci? Felipe Angelucci. Hoje está online. E para você parar Ô, Felipe, aí na frente um abraço, câmera, Felipe. viu? Um abraço. Mas eu tô quieto aqui. Também tem o estadual local, o doutor Maurício Egídio teve 2.328 votos. Em São Roque. Fora de São Roque pode ser que tenha tido também, eu não pesquisei. E o Roque Pires está falando que faltou gás para alguns candidatos. É que eles não são clientes do Ivan Gás. Do Ivan Gás. Se fosse, não faltaria. O Zé Aníbal, que não foi eleito, que teve apoio do Efanel, 180. 180 votos, então. E o Zé Aníbal tem até uma ligação aqui na cidade com o André Panzarini, que é o filho do Banha daqui, que tem um parentesco. Tem uma amizade já, até talvez dizem... Renata Abreu, o Guto Isso trabalhou. Quanto? Guto 157. Então. O Guto Isso. Aquele que veio ao programa que é ligado à Marina, que você entrevistou. Zé Augusto também teve pouco voto aqui em São Roque, né? Nós vimos ontem, né? Paulinho da Força tem o trabalho da Dalva do sindicato. Quanto? Paulinho da Força, 127. Então. Sim, então. E deixa eu ver aqui, Arnaldo Jardim, Levi Fidelix, o Rui Falcão. O Carlos Aratini tem apoio explícito do Júlio Mariano, não? Júlio Mariano. Teve 387 votos. A Ana do Carmo era ligada com o Júlio e não continua mais. Então, é que aconteceu o seguinte... Ela perdeu, mas teve 243 votos. Mas a Ana do Carmo, aconteceu o seguinte, a Ana do Carmo era estadual. Então, o Júlio Mariano apoiava a Ana do Carmo para estadual e o Zaratini para federal. Aí, a Ana do Carmo, acho que por sentir lá que tinha o Barba lá na região e o Vicentinho também como estadual, iria apertar o lado dela. Então, ela resolveu sair para federal. Mas também não tem... entrou, né? Não entrou. Mas teve algum voto aqui em São Roque, não sei se... Também houve uma estratégia que o PT também colocou pessoas que já... Por exemplo, ela que já tem um eleitorado, porque com interesse em eleger mais deputados federais, porque você aumenta o tempo na TV. Tem esse lado, mas a Ana do Carmo... Então foram essas anotações que eu fiz. Bruna Forlan teve 439 votos aqui em São Roque e conseguiu se eleger. O que você quer que passe? Eu passe pro Jair, porque tá ligando para ele. Entendeu? Aliás, nem sei onde tá meu celular. Então, eu também fiz umas anotações a respeito, por exemplo, Marquinhos Chula. Marquinhos Chula deu uma força pro Lindoso, doutor Lindoso, que de Osasco e tal. Teve 327 votos. 327. Você vê que deu toda uma caída aí, né? Mas 327 é um número bom você puxar? Difícil você mensurar isso daí numa campanha que teve essa avalanche de pessoas que optaram por se ligar à campanha do Bolsonaro, né? Então, você vê o Major Olímpio, por exemplo, quem esperava que ele fosse dar essa goleada aí no Senado, né? E o Coronel Camilo não entrou. Eu achei que ele seria... Também aqui na região teve trabalho, o que teve aqui no programa também. Teve no programa, mas representantes estiveram aqui na cidade. O Coronel Camilo, eu achei que ele entraria. Teve outro que eu tive uma ligação, conversei e tal durante a campanha, que é o Tuto,
com o Vanderlei da Qualise, né? Eles fizeram até o lançamento, fizeram uma reunião pública no restaurante Kim e trouxeram o Arnaldo Jardim. O Arnaldo Jardim. Arnaldo Jardim se elegeu, mas teve 118 votos aqui. Pouco, você acha? Eu acho pouco. Acho pouco. E também o Giriboni, que foi feita a dobradinha dos dois, né? Eles apoiaram os dois, o Giriboni teve 112 votos. O Jardim se elegeu, não é? Fica a ponte com eles, né? E o Giriboni perdeu, teve 112 votos em São Roque. Então você veja que as lideranças políticas locais, elas tiveram bastante dificuldade de fazer votos como fizeram em eleições anteriores, né? Bom, isso para federal. Fechamos. Roberto Freire. O Roberto Freire não se elegeu. Não se elegeu. Ele teve menos de 100 votos aqui em São Roque. E no geral, ele é muito ele teve 24 mil votos no total, 24 mil e alguma coisa, não chegou a 25 mil votos. Ele está entre aqueles famosos, né? Ele tem uma presença por exemplo, no Congresso. Você falou de César Maia, que não conseguiu se eleger para o Senado. Mas muitos se queimaram. O filho posição diferente, mas o filho do Sérgio Cabral. Isso é importante, essas derrotas. Essas derrotas foram boas. A filha do Eduardo Cunha. Do Eduardo Cunha. O garotinho pôs, acho que a filha dele. Não pôs, a filha se elegeu. Filha do garotinho? A filha do Roberto Jefferson. Perdeu também. Perdeu, que seria do... Isso foram derrotas boas. Não, o próprio Roberto Freire, ele se queimou quando ele foi ser secretário da Cultura, ministro da Cultura do governo. Embora ele tenha saído. Sim, ele saiu um pouco depois. Devido a algumas. Muita gente falou, eu não quero mais. Os envolvimentos. Tem isso também. Houve alguns envolvimentos. A maior derrota do PSDB foi. Se alinhar com o Temer, né? Eles viram que eles pagaram. Entre outros problemas, né? Entre outros problemas, mas foi o mais grave, cara. Em São Roque ele sempre teve uma votação expressiva, né? boa. Aqui você ganhava folgado aqui em São Roque. Teve um eleitor dele que falou para mim, olha, uma pessoa que eu gosto de conversar de política e tal. Ele falou, olha, eu não voto no Alckmin de jeito nenhum mais. Depois de que ele fez aquele carnaval de chutar a porta da delegacia, da cadeia, lá, falar que não ia ter mais nada e depois mostrou que aquilo lá não adiantou nada. Centro transitório. Ele pegou e falou, olha, então você veja que o pessoal que vota acompanha o desempenho mas só dele. que a gente já teve uma eleição do Alckmin depois que ele meteu o pé na porta da cadeia, quando ele foi eleito governador e só perdeu em Hortolândia, né? Ganhou em São Roque, né? Agora ele perdeu na cidade que ele nasceu, em Pindamonhangaba. Né? Ele perdeu pro Bolsonaro lá. Foi o Ciro também, que é de Pindamonhangaba, perdeu lá também. Todo mundo é Pindamonhangaba. O grande erro do PSDB nacional foi se unir por um determinado momento com o Temer. Governo Temer. E isso foi muito usado pelo PT. Isso foi muito usado pelo PT. O PT achou que ia pegar os votos e acabou não pegando, que foi para outro lado. Mas eles usaram muito isso. E você tem também o detalhe que a gente não pode deixar de considerar, que o candidato que quase ganha da Dilma, que foi o Aécio Neves, se envolveu rápido. Também. Ele quase não foi preso pelo foro privilegiado. Exatamente, então, conseguiu novamente. Então ele uma votação pequena, ele entrou na bacia das almas. Só foi pegar o oitavo lá. Né? Só pegar mais uma coisa, o Fausto Longo, que foi senador na Itália, atualmente deputado. Candidato do Zé Fernando. Do Zé Fernando. Não. E o Vinícius teve 42 votos em São Roque. Esse eu acabei não anotando, o Vinícius pôs no jornal. Eu não acompanhei a votação do estadual dele, que também o estadual, eu vou até depois eu vou abrir a mensagem. Essa é uma falha da minha parte. Mas o estadual foi o seguinte, o Walter Vicense, né? Vicense, né? Que era o Trio Fiesp. Ele teve o seguinte, se eu falo a memória, são números bem parecidos. 115 votos em São Roque, 115 em Mairink, 115 em Alumínio e 1 em Araçariguama. É uma coisa assim. E o Vinícius, ele colocou um texto falando assim, olha, vocês sabem que eu apoiei e tal, e eu comparo essa derrota do Paulo Scaff à do Antônio Hermílio em 86, que ele achou que o Estado de São Paulo poderia ter conseguido um avanço maior, na opinião do Vinícius, com o empresário Antônio Hermílio, e o Estado de São Paulo perdeu novamente a sua oportunidade de ter um empresário com o Paulo Scaff. A opinião dele. É uma opinião.
Não dá para questionar a opinião O dele. SCAF... Isso não quer dizer que O SCAF, seja nosso. o Felipe falou ontem aqui, que ele tinha os números, né? Que o SCAF teve praticamente o mesmo percentual da última eleição. Ele então, quer tem dizer, aquele... ele que não amplia, Viu, mas que não não- agrega, não, entendeu? Ele mas não vou faz dizer aliança, eu vou dizer o ele fica seguinte, naquilo, para naquele patamar. Hoje em dia, manter o voto já não está sendo fácil. Porque, por exemplo, se vai pegar, por exemplo, a Marina, que teve 20 milhões a outra Marina, vez, teve 1 milhão e pouco, 2, quer dizer... A Marina, hoje, 700 mil. ela perdeu para o Boulos, né? Hoje Com a você- Moeda, ela perdeu para a Moeda. perdeu pra todo mundo. E hoje você mesmo manter o número de votos Já é difícil. já é difícil. Então, mas o Paulo Scaff trabalha naquela... É uma faixa, na uma faixa que não amplia, né? Talvez no segundo turno, ele, se fosse ao segundo turno, ele tivesse condições de aí sim experimentar um jogo assim de alianças e tal, demonstrar uma competência nesse sentido. Depois pode falar se alguém está comentando. Eu queria para os estaduais, a Janaína tem bastante Pascoal, comentário, que sim. foi da relatora lá, participou do impeachment, então ela levou muitos votos. O doutor Maurício Egídio, 2.328 em São Roque, é um que o credencia, vamos dizer, para falar uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, mas para vereador. Ele marca o nome dele para então, vereador. eu acho que ele é marinheiro de primeira viagem, vamos dizer assim, ou ele já teve uma participação política não, eu acho na última eleição não, municipal? como candidato, não. Nem como... Não, acho que não. Se posicionou ao lado de algum presidente, não, prefeito, alguma coisa? Não me lembro. Eu também não me lembro. João Caramês, 218. O Márcio Camargo, 212, quer dizer, 6 votos de diferença, né? 6 votos. A Maria Lúcia Amara, 1.608, o Alexandre Veterinário trabalhou bastante com ela. E a primeira-dama também A primeira-dama também. Porque a primeira-dama Mazé, ela veio aqui, até ela falou assim, que tem uma proposta junto com a Maria Lúcia Amari, que do ICMS a gente tivesse lá um pequeno percentual, e ela iria apresentar ela fez um projeto. Um encontro de primeiras damas, a Maria Lúcia Amari esteve, entendeu? Você gravou até uma entrevista com ela e tal. Aquela candidata de Campinas que defendia acidente com o filho. Ela é estadual, né? Estadual, vamos ver se vai aparecer. O Milton Leite Filho, que o Daniel da Padaria trabalhou. Arthur Mamãe Falei, esse veio no geral. O Gilmaci Santos é pastor, eu vi o santinho dele. Hamilton Pereira de Sorocaba, 522, né? Rita Passos, de Itu, 487. Raul Marcelo, PSOL, que quase foi prefeito de Sorocaba, né? Foi segundo turno. Ele não se elegeu, 437. Esse Jorge Wilson, xerife consumidor, dobradinha com o Russomano. O Russomano teve... e só teve 415 e ele foi eleito. O Russomano teve mais de 1.000, né? E o Gil Diniz... também não conheço. Coronel Telhada... certo. Mônica, da bancada ativista, que o Felipe falou ontem. Delegado Olim. O doutor Lindoso, 327, que você marcou. Que é o do Chula. O Carlos Gianazzi, do PSOL. Quem que você falou que estava junto? Não, o Gianazzi o Felipe também falou que ele tem um trabalho bom aí e tal. Quem me falou que ia votar nele foi o Lélio. O Lélio falou que ia votar no Gianazzi. O Lélio Góes? Lélio Góes. Opa, agora todo mundo revelando o voto aqui. Não, isso eu estou declarando lógico, aqui, porque ele também não faz questão de não, isso. Eu lembro só vir aqui, ó. Daniel José, que foi eleito, não vi ligação com alguém aqui. Reinaldo Augusto também não. Daniel Soares, Conte Lopes, 182. Gil Lancaster ele pega também muito a primeira-dama pediu voto para o Gil Lancaster. 180. 180 votos. Renan pedir voto para Godinho. um monte que... Só divide, né? Eu queria ver chegar a Taíde Teruel, que Gil é de Lancaster Osasco. se elegeu? Você não. Gil Lancaster não se elegeu. Não se elegeu. Então, é o que eu falei. Eleitos aqui com o apoio de políticos de São Roque, tem a Maria Lúcia Amari, que pode fazer eventualmente aí uma ponte, dependendo do governador. O Cláudio falou ontem para você, né, que vai ficar com... O Cláudio falou que pelo partido, ele fica com o Dória. Fica com o Dória. Então, mas o Márcio França também tem apoios aqui em São Roque, entendeu? Então... Ele pode ter aquela velha história de fazer um trabalho de ir atrás de recursos. A Alessandra Begali, que se perguntou, que ela, infelizmente ela perdeu o filho, Lucas, que o menino morreu engasgado lá com a salsicha, né? E ela teve 78 votos em São Roque e não foi eleita. Entrando só um pouquinmo na questão de Araçariguama, sem muitos números, sem muitos detalhes a respeito de como ocorreu lá, para você ter uma ideia, o Carlos Aimar pôs... papel na rua pedindo voto para uma dobradinha federal e estadual.
Em São Roque, por exemplo, ele pôs para o João Caramês. O João Caramês não dá para quantificar quantos votos ele pôs, porque o João Caramês teve um apoio mais claro do Toco, do Dito Canella e tal, né? Maurinho. E do Niltinho, do Maurinho e tal. Júlio Então, Mariano. Também para o João Caramês. Então, mas o João, para você ter uma ideia, dá para a gente comparar com a votação que o Carlos Aimar puxou para o federal dele, que é Roberto de Lucena eleito, né? Ele puxou aqui em São Roque pro Roberto de Lucena 225 votos. É um bom número, né? Então, e lá em Araçariguama, ele fez a mesma dobradinha. Ele teve para o Roberto de Lucena 490 votos e para o João Caramês 347 votos. Foi uma votação pequena em relação aos votos que outros obtiveram lá dessa avalanche de votos do pessoal ligado ao Bolsonaro e essas estrelas todas que pegam voto no estado todo sem ter nenhum cabo eleitoral no município, né? Isso depois que eu quero falar, porque é o seguinte... Ou nenhum cabo eleitoral expressivo. Assim. Claro que sempre monta uma equipe, tem, né? Monta uma equipezinha e tal, mas eu queria ver se tinha aqui mais algum nome aqui. Acho que até o fim aqui. Tá, Zé Fernando, fale tem ouvinte aí mandando mensagem pra gente, hein? Tem bastante, alguns então, vamos lá. até bastante interessante aqui. Então vamos lá. Dizer, eu diria que todos são interessantes. Todos são, exatamente. Eu estou numa fase... Para não ter problema, eu vou falar o nome de todos. Então vamos lá. O Scaverzola está com a gente, o Roque Pires, o Carlos Emanuel Souza, o Alexandre Budenberg. Celão Budenberg, um abraço. Ana Paula Eu tive com o Zelão hoje cedo. Deraldo Morales. O Deraldo Morales até identificou o voto dele. Não sei se pode. Dória 45 e Bolsonaro 17. Quem ela votou? Não, que ele vai. Agora, no momento, exatamente. Ele vai de Dória e Bolsonaro. Felipe Angelúcio, já falei que até te deu uma bronca aí que você está esticando o braço. O Felipe é de casa, né? E ele também quer. Depois é para vocês verem para ele quem tem mais apoio, se é o Dória ou o França. O França, O Marcos Longerini está com a gente, o Ézio está com a gente. Abraço, Ézio. A Maria Helena Ferraz Grando, o José Roberto Boschini, minha sogra. Véia também tá... Então, mas não vai confundir, que eu falo assim. Sogra e véia, né? Eu falo assim. Falou que é véia a sogra. Eu falo, é minha sogra Maria Helena Ferreira Grande. Aí você fala véia. Véia é o Zé Roberto. É o apelido do Zé Roberto. Olha, veja bem, eu falei José Roberto, e depois o véia. Quem colocou véia no meio não fui bem eu. Presta bem atenção. Maria a segunda Helena intenção. Ferreira Grande, a moça. Bem a segunda intenção. Fez um bolo de banana pra mim esse fim de semana. Meu Deus. Por isso que você depois... O Ézio quer saber quantos votos Zé Aníbal teve. A Ofélia Zucalá está com a gente. Enquanto eles vejam aqui, eu vou falando aqui. O meu seu Eduardo. Magda Suélia Godinho está com a gente. Sueli Godinho está com a gente. O Zé Aníbal não chegou a 200 votos. Eu não tenho precisamente, mas eu posso... A gente já passa já. Do Snack House. Um abraço pro Snack House. O Jair Ribeiro também está com a gente. Inclusive, ele estava ao vivo. Daniel Oliveira. Parabéns, Alexandre Inês. Está mandando para o Alexandre e para o Milton Leite os parabéns. Então é o Daniel. Daniel Oliveira, o Daniel da padaria. Sim, Daniel Oliveira. Daniel Oliveira, Débora Cândido, Dr. Maurício Egídio. Está assistindo a gente? Tá, Dr. Maurício Egídio vem aí. Vem aí em 2020. Para vereador. Né? Tá colocando. Para vereador? A Débora Cândido está falando isso. Vander Luiz também vem aí. Felipe filho, Sobrinho, se o Dória ganhar no Estado, ele sairá candidato a presidente da República na próxima eleição. Isso a gente também acha. Vocês estão com um grande político na mesa. Obrigado. Sabe muito bem, meu amigo Zé Balai. Obrigado, mas eu não sou candidato, viu, velho? Eu não sou candidato, viu? Não sou candidato, não. Não precisa botar em mim, não. Chegou a oferta da lojinha da Vilma, hein? Exatamente. Bom, o Nelsinho aqui tá falando... O Zé Aníbal federal? É federal. O Ézio perguntou a quantidade de votos que ele teve. Ele não chegou a 200, mas eu não sei precisamente quanto. Então deixa eu procurar aqui o federal. Eu não anotei. Eu só pus Zé Aníbal aqui. Zé Aníbal não chegou a 200? O Ézio, você está perguntando do Zé Aníbal só para saber por que ele teve apoio do Efaneu? Não, mas o Ézio sempre gostou do Zé Aníbal. Sempre gostou do Zé Aníbal Ézio... também. O Efaneu apoiou o Zé Aníbal também? Não, ele pôs na primeira página do Jornal Democrata um apoio ao Zé Aníbal, né? Então isso é mais explícito do que... Ele tornou mais explícito do que no Herculano. No Herculano eu vi papelzinho do Efaneu com o Herculano e com a Rita Passos. Isso daí eu vi. Então quero só ver aqui São Roque, deputados federais. Então deixa eu buscar o candidato aqui.
Zé Aníbal. Pode ir falando, Zé Fernando. E a Débora Cândido tá dizendo aqui que ela é esposa do Dr. Maurício e ele está assistindo o programa. Maurício, um abraço aos dois queridos. Né? O Dr. Maurício poderia Dr. Maurício e a Débora. E manda pra gente, Débora, se ele apoiou alguém pra quem eleição ele apoiou municipal. Aqui pra eleição, manda pra gente, Débora. Ele parece que não dobrou com ninguém pra federal. Dobrou sim, eu vi que ele pediu voto. Parece que ela veio aqui, a candidata dele. Veio, era Aventura. Ela veio aqui com a gente, isso. Vê o Zé Aníbal em São Roque teve 180 votos. E Dr. Maurício... 2.328. O Ezio tá pondo aqui 5.500. Não, 2.000. Não, só se no geral. Só se no geral no estado. 2.328. Ele deve ter tido voto Ele foi, acho que o mais votado aqui de São Roque, é isso? Em São Roque, não. Ele perdeu para aquele efeito... Para Janaína. Janaína, etc. Exatamente. Tiririca, aquele pessoal que tem uma mídia muito forte mesmo. Então, se quer que eu coloque ele no... Mas nós ficamos perto, porque nossa mídia tá perto. Meu Deus. Então, São Paulo, eu vou pegar aqui todos os estaduais. Quer ver só? Então... Buscar estadual. Eu tenho aqui o Egídio com Y, que é só. Então vamos ver quantos votos ele teve no estado de São Paulo. Egídio. Maurício Egídio. Por que não apareceu aqui? Acho que demora um pouquinho aqui. Não, mas... é que depois você põe como... tá aqui, ó. Tá pondo ele como favorito ainda para acompanhar. Não, ele teve o seguinte, ele teve 5.575 votos. Então o Ezio acertou. O Ezio acertou. Ele colocou a votação geral. Eu acho que... Uma votação boa, expressivo. O partido que ele tem, muito tudo. Boa, muito boa. Uma campanha de rede social. No corpo a corpo só, né? Eu acho... Parabéns. Parabéns. Se ele tiver 20%, ele se elege vereador. Não sei qual a ambição dele, né? Mas é importante que ele já entrou na política, que permaneça, que faça suas articulações. Venha participar com a gente aqui. É importante isso. É novo, uma pessoa aí que está buscando um espaço político. Isso é muito bom, isso daí para São Roque. É importante. Adriana Ventura, deputada federal, que o Dr. Maurício apoiou. Deputado federal. E quantos votos deputada. Ela teve? Não colocou. Mas dá para ver também. A Débora Sobrinho disse que de qualquer... Felipe Sobrinho, perdão. Está dizendo que de qualquer forma os institutos de pesquisa erraram muito. Adriana Ventura, né? Adriana Ventura, é isso. Adriana Ventura. Débora agradeceu ao nosso... Os institutos de pesquisa, eles sempre fazem aquela... Ela foi eleita. Foi eleita, olha aí. É do Novo. Ela teve 64.341 votos. Ela foi eleita. É uma boa votação. Uma boa dobrada. Então, votação. Ela foi a federal do Dr. Maurício. Foi boa votação. Ele tem uma parceria. Ele tem uma parte disso também. Já tem uma, digamos aí, uma ligação muito importante. Para poder fazer com que o nome dele fique mais saiu vencedor, né? Foi bom, muito bom. E eu quero ver essas eleições ele foi um dos vencedores. Pelo menos dos nossos aqui. Depois eu quero ver se eu consigo localizar quantos votos ela teve aqui em São Roque. Aqui eu vi o nome dela, mas ela acompanhou, não chegou. Adriana Ventura. Não teve acho que 1.000 votos, acho, se eu não me engano, hein? Só se eu me... Vamos ver aqui se não aparece. É que aqui, não acompanha direitinho a dobrada, porque o pessoal... Gozado, mas não apareceu aqui. Não, você tem que pôr na estrelinha. Você pôs na estrelinha? Você está no UOL ou não? Estou no UOL. Tem que pôr na estrelinha? Põe na estrelinha que você começa a seguir a... tá. Então eu vou pôr na estrelinha aqui. Não tem? Não achei aqui. Não, mas então, é que o meu estava no na estrelinha. notebook. Pô, gente, bom, deixa eu fazer o seguinte. O programa está passando aqui e eu quero falar o seguinte. O Etelvino Nogueira ocupou a tribuna da Câmara Municipal hoje e falou assim, olha... a gente tem que ficar prestando atenção aí, porque a gente viu que veio candidatos como a Janaína Pascoal, o Bolsonaro, ele até na hora fala assim, se vê, o Bolsonaro é do Rio de Janeiro, eu não sei como que é o histórico dele aqui, na hora ele até falou, não sei se ele já é de São Paulo, mas veio do Rio de Janeiro, veio no embalo... Já tinha mandato, né? Já tinha mandato aqui em São Paulo. Tem um no Rio e tem um em São Paulo. Então, falou assim, mas veio no embalo, então falou assim, olha, a população precisa ficar atenta. E nós, vereadores, precisamos dar as mãos, porque senão nós também poderemos sofrer uma injustiça, porque ele falou assim que de não ter sido eleitos candidatos regionais... É isso que eu estava falando aqui por causa agora. disso aqui, falou, então tem que ficar esperto, não, os aí, vereadores têm que ficar esperto. Não tiver o voto distrital, se não tiver o voto distrital... Isso que ele defendeu, o voto regional, mas, por exemplo, o voto distrital... Isso não vai resolver. Só o voto distrital e o voto distrital. Aí, por exemplo, voto distrital, a Janaína Pascoal não teria voto em São Roque? Não é que não teria voto em São Roque, aquilo que o Felipe estava dizendo aqui... Com muita propriedade. No último programa, Então,
Se fosse o misto, você tem a lista e você tem o voto distrital. Então, como é que funciona? A lista, o partido fecha uma lista você vota no partido, naquela lista. Exatamente. Naquele partido e quantos fizerem é na lista pela ordem que o partido registrou na Justiça Eleitoral. Tem 5 vagas, é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Depois tem o voto distrital. O estado é dividido em distritos e você está morando naquele distrito, você concorre, ali é o mais votado do distrito. Mas, por exemplo, vamos pegar o caso, a gente pertenceria a Sorocaba ou, no caso, não, a gente, por exemplo, aí, o Caramês é de Itapevi, então a gente não votaria... Ele não concorreria na nossa região. Ele não concorda na nossa região. O Carlos, mas ele vem na nossa região. Ele estaria numa outra região. E aí a gente teria que fortalecer... Votar em alguém da região de Sorocaba. Você pode votar em alguém de São Roque que concorreria na região. Doutor Maurício estaria numa lista junto com o pessoal de Sorocaba. Estaria concorrendo com todo o pessoal de Sorocaba. Se ele tem a votação, Sorocaba, Mairink, Alumínio, enfim. Sorocaba teria garantido ali... a nossa região hoje, pela eu gosto quando se tira o papelzinho. Não, pela região metropolitana, que é lei estadual, né? Aliás, gostou dessas anotações? Meu Deus, tem um mapinha aqui até. Ó, um mapinha. Dá para dar close no mapinha? Se chegou o toco aí? Tá. Chegou o toco? Chegou. Saiu do hospital? Não, saiu o vídeo. Então, essa seria a nossa região administrativa. Nós teríamos... Olha, então aqui o mapinha, aqui, ó. Então, Deixa eu só mostrar aqui, ó. Só mostrar o mapinha. O mapinha não aparece. Ó, então veja bem, a nossa região. Quantos concorreriam por esta região? Você tem que dividir pela lista... Meu Deus. Pela lista do partidária e pela lista de voto distrital. Então, por exemplo, seria meio a meio, vamos dizer, são 80 e quantos deputados? 92, né? Deputados estaduais? Ele falou ontem, 92, 92. Então, seria metade e metade. Então, aqui, por exemplo, caberia a esta região 4 vagas, digamos. Você dividiria todo o estado. Então, 4 seriam os concorreriam aqui nesta região e os 4 mais votados. Vamos pegar a nossa região, por exemplo. Então, a gente teria Porto Feliz, Salto, Itu, Sorocaba, Iperó, Capela do Alto, Araçoiaba da Serra, Salto de Pirapora, Votorantim, Piedade, Pilar do Sul, Itapetininga, Tapiraí, e aí vamos pegar o nosso pedaço. Ninguém entrou posteriormente não estava aqui. Não estava, foi acrescentado na lei. E é peso, hein? Então, entrou em Itapetininga e Sorocaba. Itapetininga entrou posteriormente à formulação da região administrativa. Não estava antes. Não estava. Ibiúna, São Roque, quer dizer... Região metropolitana. A nossa região metropolitana seria uma maneira mais justa, eu acho. Então, por exemplo, aí o Etelvino fala isso, mas é preciso que haja uma emenda constitucional. Exatamente, mas isso já acontece uma reforma política. Agora que o pessoal acordou para isso? Então. Há quanto tempo se fala, vamos fazer parlamento? Agora que eles acordaram, porque assustou. Agora eles perderam o... Viu? E agora eu tenho uma declaração aqui do Rafael Marreiro, hoje na Câmara Municipal de São Roque. Ele falou assim, o Rafael Marreiro falou assim: eu sou direita e sou direita radical. Todo mundo o menino sabe. falou isso aí? O Rafael Marreiro. Eu pensei que é Rafael Tanzi. Rafael Marreiro. Bom, isso eu sou direita e sou direita radical. E ele falou assim: o povo votou nos militares porque é o seguinte, o povo não quer militar, o povo quer ordem. Acha que o posicionamento que os militares podem botar ordem. Então fala, não quer o militar, quer a ordem. É complicado, né? Você tem na nossa bandeira um símbolo lá, ordem e progresso, você tem que pesar os momentos, você tem que contextualizar os momentos e tal, nesse sentido. Você não pode transpor para o presente coisas que do passado aí, entendeu? Então, eu não sei, é uma visão que tem adeptos dessa visão dele aí. O que aconteceu até espero agora... Espero que ele respeite o jogo democrático, né? Se ele respeitar o jogo democrático, ele pode ser de extrema o que ele quiser, mas tem que respeitar o jogo democrático. Respeitando a Constituição da República, as leis, né? Tem que, conforme ele mesmo fez o juramento quando se elegeu vereador, né? Exatamente. Então, mas o que me apareceu até agora, pode ser que até dia 20, a próxima... 28. Até dia 28 mude tudo. Mas o que apareceu até agora foi o seguinte: nós tivemos um governo, uma ditadura durante muito tempo. Depois nós tivemos uma abertura. E essa abertura, democraticamente, foram eleitos diversos presidentes, grande maioria de direita, e que fracassaram. Nós entramos na esquerda bem mais radical.
E essa esquerda, até o momento, aparentemente, aparece nas eleições que ela também fracassou. Então, trocou-se, não tem problema. É uma discussão se complicada, agora a falar direita... em ditadura, que exatamente. a gente passou por isso, é difícil. Tem gente que quer voltar a esse período. Não, ditadura não. Eu prefiro me abster, eu acho seguinte, falar o que eu penso. Se esse governo realmente foi eleito e ele fracassar, troca-se de novo. É o exercício democrático, não tem problema nenhum ser de extrema disso ou extrema daquilo, desde que se respeite a democracia. Fim. Não tem conversa. Se precisa atender uma ligação, então é só um instantinho, vamos dar um minutinho. Então, vamos fazer o seguinte, o Lucas Berlato, para a gente colocar o vídeo do nosso espoletinha, ontem o vereador Israel Tocco, nosso querido Tocco, teve uma arritmia. Até depois a gente recebeu o retorno da ligação do prefeito Cláudio Góes, né? E obrigado, Cláudio, por ter retornado a ligação, falando, a gente tá contente aqui, o Tocco está se recuperando bem e tal. Segundo o Cláudio falou, ele não teve uma parada cardíaca, mas teve sim uma arritmia. E a arritmia é o seguinte, ou pode ter acelerado, é um descompasso, né? Descompasso, então, dá uma arritmia. Uma arritmia, dá uma palpitação lá, né? E aí, ele ficou internado lá no hospital da Unimed, passou a noite e tal. Hoje, claro, não foi na sessão da Câmara Municipal de São Roque, está se recuperando. E aí nós vamos fazer o seguinte... Vai, continua. Eu estou pegando aqui o cantinho aqui. Não, mas não estava no ar aqui. E aí... o Tocco está se recuperando bem. Eu até tentei um contato hoje com a Renata, a esposa dele, não conseguiu o contato, mas que ele está se recuperando bem, passando por uma série de exames e já deve deixar o quarto, né, ir para o quarto lá. E o Tocco gravou um vídeo. Hoje com as redes sociais, né? Exatamente. Isso acaba acontecendo. Então, se tem aí? Podemos ouvir, daqui a pouquinho nós vamos colocar aqui esse vídeo do Tocco, que a gente está na torcida aqui pela recuperação dele. Enquanto a gente prepara o Tocco aqui, enquanto o Tocco não entra, a gente brinca com ele quando na eleição, né? O Tocco entrou, o Tocco não entrou, tal. Hoje nós tivemos na Câmara Municipal de São Roque a discussão para a votação das contas do prefeito Daniel da Padaria de 2016, do último ano. O último ano dele. Né? Então ele teve aprovado ele foi eleito em 12, 2013, 2014. A conta de 2015 caiu para a Câmara já do ano passado. E tinha o parecer favorável do Tribunal de Contas para que aprovasse a conta. Só que aconteceu o seguinte, foi reprovado, o parecer foi rejeitado. Então, no dia 2 de outubro do ano passado, por 10-5, as contas do Daniel foram rejeitadas, e isso o tornou inelegível, né? Ele pode recorrer agora. É difícil. Bom, tem alguns mecanismos. Tem mecanismo, mesmo ter o parecer. Então é o seguinte, votaram contrários às contas do Daniel no ano contrário passado. Se o tribunal dá um parecer favorável. Contrário, por exemplo, e a Câmara derruba, ele está salvo, vamos dizer assim. Falando. O voto político se o prefeito tem a conta técnico rejeitada e a Câmara derruba a rejeição, o prefeito está salvo. Se o prefeito tem a conta aprovada e a Câmara derruba, é uma interrogação ainda que pode ter recurso. Aconteceu com o prefeito Efanel, o ex-prefeito Efanel teve as contas rejeitadas e a Câmara confirmou, ele se tornou inelegível. Ele é inelegível até hoje ainda. Então, agora, se nesse caso o Daniel teve a conta aprovada pelo tribunal e a Câmara derrubou o parecer, cabe aí alguma coisa. Não sei se consegue, mas Porque, veja bem, agora o presidente da Câmara não. Se o presidente da Câmara tem a conta rejeitada pelo tribunal, ele não vai para votação. Já está rejeitado. Isso aí então, é o seguinte, isso aconteceu. Alguns presidentes já tiveram suas contas rejeitadas que carrega o vice junto. Antes do Tocco aqui, 10 que votaram contra as contas do Daniel do ano passado. Etelvino, Tocco, Alexandre Veterinário, Júlio Mariano, Guto Issa, Marquinho Arruda, Rafael Tanzi, Cabo Jean, Maurinho de Góes e Niltinho Bastos. E foram favoráveis Alfredo Alacir, Flávio Brito, Piniquinho e Rafael Marreiro. Isso no ano passado. Hoje estava tendo a votação e quando chegou lá no momento, então praticamente o Piniquinho defendendo o parecer, o Estrada defendendo o parecer, o Maurinho dizendo que não, que só pega o percentual. O Etelvino também falou que só leva em conta o percentual e que não vê a despesa que acontece, que o povo analisou. Então, aí é que eu estava conversando com você. Existem
questões que o tribunal ele tem algumas situações que dá rejeição de contas. Algumas situações, aplicação na educação, por exemplo, que foi o que já diversos prefeitos tiveram suas contas rejeitadas por não atingirem o percentual mínimo de aplicação na educação. Então, isso dá rejeição de contas. E algumas outras situações. O que os vereadores estão alegando são questões de licitações que ocorreram. A velha história que fala que o quilo da coxa de frango por 22, isso acaba não louça dando, por 100 mil. Tudo bem, pode se questionar por que não dá rejeição de contas. Mas não dá rejeição de contas, mas dá multa, dá uma série de dor de cabeça para o prefeito, entendeu? Para o ex-prefeito, no caso. E ele está respondendo uma série de coisas que eu sei. Então, aí quando chegou na hora... Mas não dá rejeição de contas, por isso que o tribunal não rejeitou. Então, mas aí a hora que chegou na hora da votação foi adiado por uma sessão que corresponde a 2. Então, na próxima semana, dia 15, dia dos professores, a gente vai ter aquela votação do decreto legislativo da passagem de ônibus. Vai jogar para frente de novo a passagem. Então, e a outra no dia 22, as contas do Daniel. Que foi, pensei que coincidia, não coincide. Não coincide. Então, 15 e 22, as contas do Daniel não foram votadas hoje, já tem informação. E o Toco, tá chovendo na Praça da Matriz? Não, o cara da bicicleta lá tá... E sem aquela, como que chama? O para-barro, como que chama ali? A bicicleta que não tem o paralamas, molha tudo as costas mesmo. O cara chega, vai jogando tudo, chega geladinho. Olha, tá chovendo. Põe aí o Toco, que o Toco mandou de mensagem para o Toco. Tá firme aí, Toco? Olá, boa tarde, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo para agradecer as orações que recebi, as mensagens que eu não pude ver, pois estou saindo hoje do hospital, acabei de sair. Infelizmente ontem tive um ataque cardíaco, realmente foi muito forte, e só com medicamento não conseguiram reverter. Fui para a UTI, aí no procedimento rápido reverteram, não acabou dando danos maiores, e graças a Deus estou deram alta, vim fazer o tratamento em casa. Então, do fundo do meu coração, quero agradecer a cada um que deixou essa mensagem. Desculpa, não vou conseguir responder, pelo menos agora, mas deixar meu abraço para cada um, agradecer toda a equipe médica que se empenhou para que realmente desse tudo certo. Foi um tratamento precoce. Quando eu senti que estava passando mal, estava tendo um ataque, eu corri para o hospital, foi muito bem atendido. Agradecer a toda a equipe médica, realmente do fundo do meu coração. E a todos vocês, meus amigos, que realmente demonstraram aí a forma de carinho aí com as mensagens, ligações. Tá? Muito obrigado a todos, do fundo do meu coração. Um beijo. Toco aí, rapaz, mandou um beijo do fundo do coração. Parece manchete, né? Depois do problema no coração, ele manda infarto, né? Do fundo do coração. Então. Acho que foi arritmia, né? Ele tá na casa já, que bom, então né? Já tá de alta. Ô, Toco, vou passar a tomar um café. Tava na casa dele, eu vou passar lá, eu sei o endereço. Será que ele deve estar assistindo a gente, sim? Tá assistindo. Então, um abraço e a pronta restabelecimento. Tá bem. Pronto restabelecimento. E ele tava com o número 18 no peito ali, Quem que é o candidato 18? Hoje tem que tomar um cuidado quando você aparece com algum 18, número, né? Será que é reserva, Teo? Pode ser reserva. Que 18 no porco 18 no bicho é porco. 18 no bicho é porco. 18 no bicho. Então tá aí a mensagem do Toco. Tem mais mensagem aí de nossos ouvintes aí? Tem mais alguma mensagem? O Zé Fernando, você que está controlando. Tem. Então pode falar. Felipe Sobrinho está falando que, quando nós comentamos das pesquisas, que é 99% de acerto para cima ou para baixo. O Felipe, nós tínhamos na passão batido nessa questão que o Felipe tinha mandado uma mensagem dizendo que as pesquisas erraram. Está muito errada mesmo. Alguma coisa você... Está errada. A metodologia deve ser ultrapassada. Porque não é possível. As pessoas respondem com seriedade. Então se ela não responde com seriedade, a metodologia está ultrapassada. Tem que dar um jeito de ver quem responde com sinceridade. Precisaria ouvir
algum diretor de instituto de pesquisa para explicar as metodologias, né, que são aplicadas. As desculpas que são dadas, sabe? Olha, eu dei uma eu falei do aquela São Paulo, velha pergunta. Desculpa. Aquela pergunta. Alguma vez um instituto parou você na rua? Não, já eu já me pararam na Não, eu não quis responder a uma pesquisa. Eu não quis responder a uma pesquisa que você está na praça, ele pega alguém que está andando. Eu acho que isso daí eu posso falar o que eu quiser ali. Não é confiável. A não ser que eu queira, por exemplo, na residência, alguma coisa, eu queira dar entrevista, então, que vai perder tempo. Você viu o número de perguntas que eles fazem para o entrevistado? O cara tem que dispor ali de uma meia hora, por exemplo. Eu acredito na pesquisa, mas Pelo às vezes menos. eu não sei como é que é o critério ali na hora da resposta, se a pessoa responde. E outra coisa, só para ver, eu recebi... Pode fazer uma pesquisa num bar, algum lugar, como é que vai fazer? Nos últimos 3, 4 meses, eu recebi pelo menos umas 4, 5 ligações. Por telefone, fizeram diversas pesquisas por telefone. Mas só que a pessoa faz sempre uma pergunta. O senhor é jornalista ou trabalha com publicidade? Isso, essa pergunta eles fazem. E sempre que faz para mim, fala assim, eu sou jornalista e trabalho com publicidade. A pessoa fala, muito obrigado. E não faz a entrevista. E não dá sequência na entrevista. Na entrevista. Não sei se para vocês já fez. Não, eu nunca recebi. Toda vez que 3, 4 fixo vezes... isso, né? Tem que ser no fixo. Ele ligou, perguntou, o senhor é jornalista... ou trabalha. Eu já recebi ligação do Moacir Franco. Duas vezes. Coincidentemente, para mim aconteceu 2 vezes. Uma na fila de um banco em São Paulo. O banco, nós estávamos na rua. Mas o banco era na rua? Era na época do Collor. E eles estavam fazendo pesquisa sobre o Collor lá, as coisas do Collor, inclusive vendo que se diminuiu a vida, melhorou, piorou. E ele perguntou, e eu respondi que não era, e parou de trás da fila, o rapaz falou, não, eu sou publicitário. Ele falou, então eu não a menina, até uma menina. E uma outra vez bateram, opinião? E uma outra vez me bateram na porta de casa. Não, o cara sabe a influência que ele vai ter. Então isso foi o que me disse o rapaz que foi negado a entrevista dele. Falou, não, a gente sabe a influência que tem. Seria interessante a gente o cara, por exemplo, ele pode modificar ali o pensamento que alguém que dele, pudesse dar um esclarecimento, porque eu já ouvi falar também, como o Zé Fernando E se falou pergunta agora, se é político? Não pergunta se é político. Então, você pode estar entrevistando um candidato, né? Mas a outra vez eu fui pesquisado na porta da minha casa e o pesquisador estava influenciando na minha resposta. Então, e eu disse a ele isso. O senhor está influenciando a minha resposta. Se você vai continuar assim, nós vamos parar a entrevista. Sabe o que aconteceu? Parou a entrevista porque queria continuar. Então, ele quis tomar água e eu falei, olha, agora eu vou sair. Então, tem isso que, além de tomar um tempo da pessoa que está sendo entrevistada, eles fazem perguntas além da política. Eles fazem perguntas também de questão de produtos, uma série de coisas. Então, não é uma coisa curta. Então, eu não sei, teria que ter alguém dando umas explicações a respeito da metodologia aplicada. Exatamente. E o Roque está dizendo que existem as duas pesquisas, que o Datafolha é feito na rua e o Ibope é feito em casa. E tem por telefone, tem a qualitativa que você faz num grupo fechado, e os num lugar, partidos, vai discutindo, que nem uma dinâmica de grupo, assim, isso daí é a qualitativa. A quantitativa é essa de rua, de casa. E os partidos têm o que eles chamam de trake, que eles ligam diariamente para vários para saber. Tem lá 20, 30 pessoas ligando e sabendo. Isso os partidos políticos têm também. Todo mundo todo instituto de pesquisa vai sempre se agarrar à margem de erro, né? A margem de erro e a fatos novos que podem ocorrer fora depois daquele dia que fez a pesquisa. Ela tem uma durabilidade muito pequena. Muito pequena. E de fato eles têm razão. A margem de erro. O Datafolha fez quase que diárias aí, né? Ele fez 3 por semana que chegaram a fazer, pô. E outra explicação é, se você não pega realmente todas as regiões, você também influencia. Se você pega lá 2 mil cidades no Nordeste, né? Mas a vitória seria outra. Então eles disseram também que o resultado para proporcional é muito difícil você chegar aos números finais e também de senador. Agora, para presidente da República, de uma certa forma, eles acertaram. Se eles têm que ter aí eles vão pegar. O governador de São Paulo governador do estado, eles não conseguiram pegar o crescimento do Márcio França. Né? Pegaram o crescimento, mas não a virada. Não a virada. Eles achavam que ia parar ali e ia dar já o Dória e Scarfe no segundo turno.
Então tá bom, a gente tá chegando ao fim do programa e eu tô observando o tempo na Praça da Matriz, chovendo, limpou a área na Praça da Matriz, e eu tô observando que aquele banco ali na Praça da Matriz não estava naquela posição. Se eu fosse vereador, eu ia apresentar... Bancos fixos? Leia essa última. É a última mensagem? Leia essa última. Ademir, parabéns, Vander, José Fernando e Zé Carlos. Vocês fazem a diferença na informação de São Roque. Obrigado. Meu abraço. Ademir Cabeleireiro? Ademir Cabeleireiro. Deu um abração para ele. Tive cedo conversando com ele também hoje. Aqui, ó. E o Roberto do Prado, ele tá mandando uma mensagem aqui. O Oscar Verzola Júnior, mais de 5 mil municípios. A maior pesquisa que vi do Ibope foi de 200... mais de 5 mil municípios no Brasil. Que a gente tem no Brasil. No Brasil, E a maior pesquisa que eu vi do Ibope foi com 280. Quer dizer, é complicado. Dependendo da região dessas 280 cidades, você tem outro resultado. Eu não estou conseguindo aqui, Roque Roberto, abrir sua mensagem, mas ele está mandando aqui para acessar o www.politize.com.br/pesquisas eleitorais como são feitas. E ele tinha mandado, existe pesquisa de rua, como a Datafolha, existe pesquisa de casa. Aliás, tinha uma polêmica aí de pesquisa de rádio, que o seu Tuta lá na Jovem Pan contestava muito o seguinte. Primeiro, acho que tinha um detalhe que não pesquisava no carro. Ou não parava no carro, assim. Enquanto a gente ouve rádio no carro. Boteco também. Hoje, para sim, falava. Hoje em dia tem um aparelhinho, né? No centro. Você carrega. Foi me oferecido pela aquela sueca, a empresa sueca, quando eles faziam mais um aparelhinho para você? Não, só que eu não tenho. Já tem aparelhinho no coração, aparelhinho. Era para rádio. Pra rádio. Todas as vezes que você mudava de estação nele, ali ele adicionaria. E você vai no carro, você tem que levar ele pro carro, tudo. Eu falei que meu trabalho era muito difícil, tal. Tá, e outro negócio também, outro item que se discutia na pesquisa. Como é que é o nome daquela sueca? A sueca, tem muitas suecas. Não, da pesquisadora sueca, ela é do SBT. Liv Ullmann. Nielsen. Não, essa coitada já. Nielsen. Viu? Rob Schneider era sueca também. Não, era como é? Liv Ullmann. Aí... Não, agora para fechar... Norueguesa, mulher de... Sueca era o grupo, sueco era o ABBA, né? O ABBA era o sueco. ABBA, sim. Meu querido irmão, como é que eu esqueci o nome dele? Seu irmão Ingmar Bergman. Ingmar Bergman, mulher. Eu tô falando o marido de Liv Ullmann, os dois eram norueguês, e eu esqueci o nome dele. Foi no Google, a gente não aceita usar o Google. Edmar Bergman, é isso mesmo. Ingmar Bergman. Isso, ele mesmo. Então, e só para fechar, uma outra questão que tinha do rádio é que chega num prédio, tem 200 apartamentos, 4 pessoas em cada apartamento, vão lá, tem 800 pessoas. E o que se contestava é o seguinte, que eles perguntam para o porteiro, com todo o respeito, mas o porteiro ali representaria as 800 famílias. Que rádio o senhor está ouvindo? Estou ouvindo a rádio tal. Então, será que a preferência dele ali na portaria representa do prédio inteiro? Provavelmente não. Entendeu? Então, tem esse detalhe. Por isso, quando perguntarem que rádio você ouve, não bobeie. Diga Giro Mix. Giro Mix. Muito bem. Se perguntarem por aí, você não está na Tupi, você está na Giro Mix. Se perguntarem, eu gostei dessa. E eu criei uma... Você tá Tupi mesmo, isso aí. Os caras falam muito. E o Carlos Melo criou um slogan uma vez, lindo. Eso, a Texaco é um sucesso. Meu Deus, puxa, criatividade, hein? Ganhou algum prêmio? Ganhou o prêmio Pé na Bunda. Grande Carlos Melo que está devendo a visita. Chegou um vídeo que eu mandei para você, hein? Olha, saiu da coisa também. Lá. Mão para tudo quanto é lado. Sabe aquelas coisas de... Agora, cadê o Jair? O Jair vai dar porrada. Olha lá, tá, o cara tira do ar. Tem determinação. Não, tem determinação pra tirar do ar quando faz brincadeira. Tá certo. Olha lá, você vê, olha lá. Aqui tem comando, hein? Como é que é o nome? É ditadura isso aí. Não. Cerceamento de liberdade. Como diz o Marreiro, o povo não quer militar, o povo quer ordem. Hã? Não sei. Depende de como vai ser colocado. Olha, e eu vou dizer uma coisa pra você. Aumentou o público na praça, hein? Tá parando a chuva. Só nego de guarda-chuva aberto. Não, eu queria fazer um registro, aqui não chegou um vídeo, mas o Jornal da Economia estava mostrando um protesto por conta da morte da menina da Letícia Tanzi. Ela foi morta, por indica o pai, né? O pai é o acusado, né? Tinha aí denúncia de
de assédio sexual com a menina e tal. E ameaça. Ameaça, estupro. E o pai estava em liberdade, saiu em liberdade um dia, no dia seguinte foi na casa, matou a menina, e a gente viu no fim de semana cartazes foram colocados. Tá foragido até hoje, né? Com o nome da pessoa. E hoje uma manifestação acontecendo pelas ruas centrais de São Roque. O Jornal da Economia estava registrando. Passou pela delegacia, depois pela Fórum Municipal. John Kennedy e chegando ao fórum, ao fórum de São Roque. Então, está feito o registro também desse caso aí, que a gente espera que se tenha uma solução, que é um caso terrível, essa menina de 13 anos. E a gente teve, olha, o caso de Araçariguama, no final do ano passado, a gente teve uma senhora que era minha ouvinte lá na Rádio Coluna, que foi morta pelo marido também. Então, infelizmente, a gente tem observado crimes aí que, olha, coisas terríveis. Terríveis, né? Terríveis. Isso é comparado àquelas loucuras de se dar tiro em escola, né? É a mesma coisa. É horrível isso, horrível. Os nossos jovens correm risco agora dentro de casa. É um absurdo, né? E deixa eu só fechar aqui. O Júlio Mariano mandou um vídeo para mim aqui. O que é o vídeo do Júlio Mariano aqui? Só para fechar o programa. Ah, rapaz, no fim, amanhã fica para amanhã. A Mara Gabrilli vai mandar uma mensagem pra gente. Esquecemos da Mara Gabrilli. Foi entrevistada aqui pela Giromix também. Aqui pela Giromix, minha colega. Fomos colega na Prefeitura de São Paulo e eu tenho muito orgulho de ter sido colega dela. Então tá certo. Então tá, Júlio Mariano mandando mensagem aqui e tal. E não por ela ser senadora ou deputada, ser o ser humano que ela é. A pessoa, o ser humano que ela é. É isso que me orgulha. E o Major Olímpio que tá... Eu falei hoje com a secretária do Major Olímpio, ela falou assim... Vander Luiz, não, que é isso. Ela falou, você não acredita. Eu tô aqui na sala, tá parado o pessoal do SBT, tá parado o pessoal do Estadão, tem umas 10 equipes de TV que estão aqui e tá todo mundo querendo falar com o Major Olímpio. Mas todo mundo. Mas olha, tirando brincadeira, as pesquisas não pegaram o crescimento dele também. Foi a grande Apesar surpresa. de ser difícil, eles já disseram antes, né? Que é mais difícil, mas foi a grande surpresa, não tenha dúvida. Então, e ele vai participar com a gente aqui também. E o assessor da Mara Gabrilli falou que ela também tinha um compromisso entre 4 e 5 horas, mas ela vai gravar um vídeo pra gente. Vai gravar um vídeo. Obrigado, a gente agradece aí. É sempre esse espaço aqui que a gente vai mostrando aqui. E Praça da Matriz, gozado, rapaz. Mas por que tem cara só um com guarda-chuva e o resto tomando chuva ali? Talvez só o de guarda-chuva que tá errado, pelo jeito. Mas veja bem, se tá chovendo, eu queria entender a situação. Não deve estar chovendo. É ele ou errado? Não deve tá ele ou errado, porque ele tá esqueceu de fechar o guarda-chuva. Todo mundo andando assim, sem guarda-chuva. Tô sem guarda-chuva e tal, né? É verdade. E guarda-chuva é um negócio que a gente esquece pra caramba, né? Esquece, Só lembra quando chove. Então tá bom. Jair, você mandando uma boa tarde pra gente? Jair, muito obrigado ao presidente. Zé Fernando, muito obrigado. Agradeço os nossos ouvintes. Foi boa a nossa média aí? Muito boa a nossa média. Agradecemos desde ontem, né? Foi ontem mais de 15 mil visualizações. Foi realmente nós competimos com gente grande e ficamos na frente de gente grande. Não estou falando de televisão, estou falando de rádio. E nós ficamos... Quem não acredita, é só dar um Google aí que acha. Isso aí. A Associação Comercial está comunicando que estará aberta no feriado no dia 12 de outubro, das 9 da manhã às 5 da tarde. Tá bom? Tá comunicando que estará aberto, são essas imagens que a gente tem aí da Associação Comercial para você fazer o compra do presente do Dia das Crianças e também rezar por Nossa Senhora, tá bom? E obrigado, não esqueça do meu presente no dia 12. Obrigado, Espoletinha, obrigado, Lucas Berlato, Jair Ribeiro, muito obrigado. Obrigado, Zé Fernando Rabechini, nem vamos falar do São Paulo hoje. Não, pode falar, sem problema nenhum. Tá, estou muito feliz com o meu time, não estou triste não. Eu também. Não ganha nada, mas eu tô feliz. Mas tá, o São Paulo tem chance ainda. Hoje o Fábio Seródio perguntou pra ele, o São Paulo já não tem mais. Eu falei, calma, gente, tem o jogo contra o Internacional. Claro que tem. A gente vai ter Palmeiras e Grêmio, ainda tem. Aí o Seródio perguntou, e o Palmeiras vai ser campeão mundial? Eu falei, devagar, Seródio. Primeiro tem que ter a Libertadores. Depois tem chance também, se ganhar a Libertadores. Também. Aí, por exemplo... Quem é o principal adversário do Palmeiras? Eu falei, calma, se tem jogo, tem o Grêmio, tem o Ceará. O Grêmio não ganhou muito bem lá do Botafogo, Jair Ribeiro chegou pro Everton Cebolinha, abraçou o Everton Cebolinha, falou pra ele, faz um de calcanhar, fez um de calcanhar e foi pra seleção. E aí,
ganhou na Libertadores, e sábado à noite eu estava ouvindo a Rádio Gaúcha. Eles empataram. Tava tomando 2-0. 41 e 43. Empatou com o Bahia 2-2. Empatou 2-2. Veja bem como é o Campeonato Brasileiro. Bahia dando, e no Rio Grande do Sul, não era na Bahia, dando maior sufoco, maior sufoco no Grêmio. E foi legal. Time reserva? Que conversa é essa de time reserva? Então não disputa o campeonato. Claro. É conversa esse de time reserva. É isso então é um campeonato. O nosso campeonato, ele é muito difícil, embora que, infelizmente, eu posso dizer, pelo que eu vi na televisão, que eu vi direto em campo nas últimas 3 partidas que fui. Está muito feio. Tá feio. A arbitragem está ruim também. Em vez de se preocupar com VAR, com discussão, com polêmica, deviam se preocupar em deixar o futebol bonito como era. E não com essas bobagens aí de tem VAR, não tem. Eu gosto. Esses dias eu vi um defendendo tirar o VAR porque ele gosta de polêmica. Eu respondi, mas mandei um e-mailzinho. Eu gosto de futebol bonito, não de polêmica. Tá bom. Zé Fernando, abraço, Zé Balaio. Um abraço. Abraço, obrigado, pessoal. Amanhã tem mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal. Até a próxima.